A gente sabe que o ser humano foi feito para alavancar a carga, puxar a carga, empurrar a carga, sentar e levantar, alavancar a carga do chão e conseguir trazer essa carga acima da cabeça. Essas são as funções básicas do ser humano e tudo isso tem que ser aplicado dentro de um processo reabilitacional, seja ele qual for. Agora, obviamente que tem as especificações de cada modalidade, né? O boxe é um esporte, né? Futebol é outro. Tudo bem? Apesar de ter mudança de direção, o futebol você tem tiros curtos, só fazendo um comparativo. O boxe tem muito mais arremesso, então ele tem que transferir melhor força para o braço. A base é a mesma para os dois esportes, né? Ou qualquer, pensando no indivíduo de forma geral. Mas as aplicações específicas, obviamente. Por isso que é tão importante o indivíduo que vai trabalhar com o esporte, né? Muitas vezes você vê o cara, trabalha com esporte, atendo tudo. Será que o cara entende todas as particularidades de tudo quanto é tipo de esporte? Isso é uma coisa importante, porque quando a gente fala de reabilitação específica, a gente está pensando em devolver esse cara para uma questão específica. Então, se eu não entender bem de boxe, de repente eu faço alguns exercícios que são interessantes, mas aquele feeling final do entendimento do que é o boxe e transferir isso previamente, né, em exercícios, como a gente viu, um arremesso, né, fazendo uma rotação, um alavancar de carga com bola, transferindo efetivamente para um direto, e assim por diante, né, como a gente tem vários exemplos, aqui foram citados alguns, isso demanda de um conhecimento prévio, né? Saber um posicionamento do pé, saber uma aplicação correta de transferência de força agregada a uma pressão central e uma rotação de tronco. Então, isso é fundamental. Então, a dica que eu digo aqui, se você vai tratar de um cara que joga bola, você tem que entender as bases biomecânicas do futebol e, obviamente, a regra do próprio esporte. Na minha luta, ela era a segunda do evento. Eu ia aquecer quando a primeira luta estivesse acontecendo. E não aconteceu. A primeira luta, por algum motivo, caiu. Então eu não tive tempo de me aquecer bem para a luta. Então eu acabei subindo sem me aquecer devidamente. Aí no desenvolver da luta, no primeiro round, você fica um pouco mais tenso, você fica ali apreensivo com a luta e você começa a desferir golpes rápidos. E uma dessas, eu arremessei meu direto no menino e ele fez uma esquiva lateral. E nisso que ele fez a esquiva lateral, ele veio com o corpo em cima do meu ombro, do meu braço. E eu acabei sentindo uma dor tremenda que ocasionou eu perder a luta. Eu não consegui retornar para a luta. E desde então meu ombro começou a machucar muito. Isso quando eu tinha 17 anos. Hoje eu tenho 22. Estava me procurando nessa época, eu sou fisioterapeuta, né? Meu nome é Alexandre Sabag, e o diagnóstico dele é uma lesão labral do ombro. O labro é uma fibrocartilagem que reveste a glenoide, que é onde a cabeça menor se encaixa. Então aqui a gente está falando da articulação do ombro. Ela tem uma função bem importante, que é de proteção, de bom encaixe, distribuição de carga e assim por diante. Ele machucando, ele tinha duas opções: operar e fazer um trabalho de recuperação pós-operatório, ou não operar e fazer um trabalho conservador, e dependendo da evolução dele, isso poderia ser saneado de forma conservadora. Hoje a literatura descreve que em muitos casos a gente consegue reverter bem com uma boa fisioterapia, e foi isso que a gente fez. Então, pegando o gancho, né, na relação preparação física que ele faz, lembrando que o golpe do boxe é uma transferência de força. Então, hoje a gente sabe muito bem que os esportes que arremessam o braço, de 20% a 60% de toda a força do boxe, de um golpe, de um direto, de um upper, começa com uma boa aplicação de força no solo. Então, essa transferência de membro inferior para membro superior pode ser treinada fora do boxe, para potencializar as próprias valências do boxe, que foi o que os meninos fizeram aqui previamente, né? E a própria fisioterapia, pensando na questão esportiva, isso a gente tem que deixar bem claro, a fisioterapia ela tem que trazer a função para o indivíduo, seja ele qual for, atleta ou não atleta. Então, devolver a amplitude desse ombro, melhorar a força ao redor desse ombro e aliviar a dor do indivíduo faz parte do contexto. Mas esse ombro está integrado a um corpo. Então, uma reabilitação voltada apenas para o ombro, muitas vezes falha. Porque na hora que ele vai usar esse ombro numa alta velocidade, que existe toda uma comunicação de coluna e membro inferior, coluna e membro superior, muitas vezes acaba sendo falha porque isso não foi treinado, não foi devolvido essa natureza humana para o indivíduo. Então, os mesmos exercícios que a gente visualizou aqui como preparação física, em algum momento, ela entra dentro do processo de fisioterapia, porque é isso que ele vai desenvolver dentro do esporte dele. Isso acontecendo, obviamente, numa situação gradativa, né? Trabalhando primeiramente uma transferência de perna para a coluna, um movimento de estabilização central e, posteriormente, exercício de transferência para o membro superior com saúde, né?
isso é aplicado para o esporte dele e ele toca bem a vida. Muito se pensa que a fisioterapia ela é somente reabilitacional, né? O cara está com algum problema físico e a gente está ali buscando o atendimento. Bom, isso faz parte da fisioterapia, como eu acabei de dizer. Mas a fisioterapia vai muito além disso, né? Lembrar que a fisioterapia ela tem, né, dentro do seu contexto, uma questão de prevenção primária, secundária e terciária. A primária é buscar aquele indivíduo que não tem nenhuma lesão e você está tentando potencializar a vida desse sujeito em qualidade física, qualidade de vida, ou mesmo em questões específicas do esporte, para que ele não desenvolva a lesão, né? Então, ele tendo melhor habilidade, mobilidade, força, coordenação neuromotora, uma boa transferência e um bom gesto, ele fica econômico, demora mais para fadigar, sendo a fadiga o grande processo de lesão, que é onde o cara perde habilidade, perde estabilidade central, perde estabilidade articular, tensões excessivas do tendão que geram as tendinites, sobrecarga articular e assim por diante. Então a fisioterapia tem um papel fundamental na vida do sujeito, seja atleta ou não. Então isso tem que ser um pouco mais divulgado, porque as pessoas têm aquela realidade mais final da fisioterapia, né? Que é fazer a fisioterapia quando eu realmente já tenho uma lesão. Veja que o Gustavo tem a lesão dele não foi cicatrizada. Essa lesão só é cicatrizada porque você tem uma soltura dessa fibrocartilagem via cirúrgica. E ele tem aqui anos pós-lesão, não tem sintomatologia desse ombro, é pleno em suas atividades e continua fazendo um trabalho de manutenção, obviamente, visando a sua saúde. Na verdade, eu tenho tanto especialidade em ortopedia e trauma, então atendo pessoas que têm lesões ortopédicas que não necessariamente são atletas. A maioria dos meus pacientes, quase 100%, são praticantes de atividade física, que é a minha grande paixão, vamos dizer assim. Tenho também especialidade, mestrado, doutorado, toda na área esportiva, e esse é meu foco principal. Eu tenho um nome, vamos dizer assim, mais forte na arte marcial, porque eu fui atleta de arte marcial, fui competidor e eu conheço muita gente desse meio. Então eu tratei muitos atletas da luta, né? A gente poderia citar vários aqui. E sempre que aparece algo novo, né? Acabei de dar alta para um paciente que faz downhill nos Estados Unidos, né? O online está aí e funciona muito bem. Eu não entendia do esporte, então eu fui estudar o esporte, fui entender quais eram as exigências específicas do esporte para um cara que estava tendo lombalgia. E dessa forma eu consegui melhorar a eficiência do próprio, né, da própria mecânica específica do esporte e hoje ele está lá competindo e está com vida saudável e funcional. É isso. E quem quiser conhecer, meu Instagram é ale.sabag, Sabag tem 2 Bs, tá? Gemudo. E lá eu posto um pouco do que a gente faz aqui dentro da WGP Fight Gym. Muito obrigado. Agora eu vou deixar aqui um card dos meus 5 exercícios preferidos para a preparação de boxe, que eu particularmente gosto muito, que me ajudou a reabilitar e a potencializar.